Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 5, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Diga comigo: formar, consagrar, constituir, aleluia, e conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com a igreja nesse dia. Deus tem ministrado muito no meu coração sobre profeta e profecia, e que o Senhor nos ajude a entender perfeitamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem de revelação para as nossas vidas. E é certo que isso é uma palavra muito curta, mas você pode construir essa palavra ao longo dos dias seguintes, ao longo da sua vida inteira, até que o Senhor volte, porque é algo tremendo, maravilhoso para o Senhor, do Senhor para as nossas vidas. O profeta Jeremias é das coleções mais extensas da Bíblia. Tem 1.364 versículos e é conhecido também como profeta do Senhor. Assim diz o Senhor, uma expressão que é mencionada na palavra de Deus 349 vezes, e somente o profeta Jeremias mencionou essa expressão 157 vezes. Assim diz o Senhor. Jeremias também foi um profeta que a sua vida toda foi detalhada, foi esquadrinhada, mais do que os outros 15 profetas que existem na Bíblia, aqueles profetas mencionados. Sua vida toda realmente ela foi muito esquadrinhada, esse profeta de Deus. Também Jeremias tem uma particularidade em relação aos outros, exceto lá Daniel, que ele não se casou, ele não teve filhos, isso por orientação de Deus, por mandado de Deus, para que ele não se casasse, para que ele não tivesse filho, dada a situação que Israel vivia naquele momento e as perseguições e tudo aquilo que iria acontecer. Foi comissionado para pregar a palavra de Deus, contra os seus compatriotas, especialmente Judá, Jerusalém. É um povo que era obstinado, rebelde, contencioso, um povo que era cético, que não cria naquilo que Deus falava, um povo de dura cerviz e um povo de coração enganoso e um coração enfermo. Esse era o contexto desse profeta Jeremias. E a gente vai ver alguns versículos, alguns textos em que esse profeta realmente ele se encontra em situações difíceis, como todo profeta. A rebeldia e o ceticismo, essa incredulidade que o povo tinha, levava à infidelidade contra Deus. E era exatamente contra isso que Jeremias pregava, a infidelidade contra Deus, a descrença, aquilo que Deus falava e eles não acreditavam, eles levavam para um outro campo. Todos os reis dessa época, eles abandonaram o Senhor e começaram a fazer coisas horrendas de idolatria, coisa de obstinada, de ceticismo, de descrença, faziam coisas realmente horríveis. E Deus levanta esse profeta para que ele pregasse contra esse povo de Judá e Jerusalém. Pregava realmente assim, destruição. E todos os profetas, quando são comissionados, eles não trazem normalmente uma palavra alegre. Trazem uma palavra dura, uma palavra que vai no coração das pessoas e elas não vão estar satisfeitas com aquilo que o profeta fala. Interessante que algumas vezes, nesse tempo que a gente está isolado, eu tenho recebido alguns vídeos, às vezes alguns e-mails, alguns links sobre profecia, sobre o que algumas pessoas, pregadores no mundo estão falando sobre os últimos tempos. O final dos tempos, Jesus voltando, Jesus está à porta. A pandemia é um indício de que realmente Jesus está às portas. E é interessante, queridos, que às vezes a gente fica pensando nessas coisas, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, o que as pessoas falam ao redor do mundo, o que as pessoas falam no Brasil, uma asseveração quase que
verdadeira de que aquilo de fato é o que vai estar acontecendo. E muito importante a gente observar isso, porque a palavra de Deus, eu quero que você abra comigo lá em Mateus 24. Mateus 24, versículo 33, precisamente. A gente vê que nós temos que julgar aquilo que nos está sendo falado. Julgar aquilo que nós ouvimos, para que a gente não incorra em erros. Mateus 24, versículo 33, ele diz o seguinte: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Muito interessante esse versículo, e é o texto, e é o capítulo normalmente mencionado em Marcos, em Lucas, o capítulo mais mencionado, em Mateus, sobre essas profecias dos últimos tempos. E nós temos que ficar realmente apercebidos com essas coisas. Nós temos que ficar realmente atentos para essas coisas. E a palavra nesse texto aqui, ela fala que assim também vós, quando virdes todas estas coisas, diga comigo todas, e diga comigo estas. Interessante esse texto, porque Jesus falou uma coisa para aquele povo naquela época, e que também serve para nós nesses dias, dizendo que todas essas coisas, que todas são essas, pronome indefinido. Aquilo que a gente acabou de ver ou de ler, né, aquilo que Jesus acabou de relacionar para aquela comunidade da época, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, sobre guerra, rumores de guerra, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Né? Lucas, ele reivindica lá epidemia, reivindica fomes e muitas coisas. E as pessoas dizem assim, olha, está acontecendo terremotos em vários lugares. É sinal de que o Senhor está voltando. O terremoto sempre aconteceu. Nesse exato momento que nós estamos aqui, em algum lugar do mundo está acontecendo algum terremoto. Sempre aconteceu. Enchentes, tempestades, tufões, tudo isso, nesse exato momento, está acontecendo em algum lugar. Fomes. Em várias épocas, em vários lugares, fome aconteceu. Está acontecendo fome hoje. Pessoas estão morrendo. Morre mais do que a pandemia que está acontecendo nesses dias. Mas nem por isso Jesus está voltando, nem por isso o mundo está acabando. As epidemias que Lucas reivindica, também em vários momentos, em várias épocas aconteceram. Se vocês lembrarem, a gente vai estar vendo aí o ebola, a gente vai estar vendo a AIDS, a gente vai estar vendo a influenza, a gente vai estar vendo vários outros que se tornaram epidemia, que eram epidemia, se tornaram uma pandemia e se tornaram uma endemia, como vai acontecer normalmente essa passagem aí desse chamado coronavírus. Hoje é considerado uma pandemia, mas amanhã vai ser uma endemia, ou seja, nós vamos conviver com ele quando tiver uma vacina, quando os nossos corpos desenvolverem um anticorpo para combater esse vírus. Vai se tornar como a AIDS, vai se tornar como o ebola, vai se tornar como a influenza, vai se tornar como o chikungunya, a zika. A gente vai estar convivendo com essas coisas. Nem por isso Jesus está voltando e nem por isso o fim do tempo está acontecendo. E é preciso a gente entender. Uma outra coisa que o texto reivindica, além de todas, estas, um pronome demonstrativo. Que estas. E ele vai relacionando essas coisas. Né? As guerras, os rumores. Também algumas vezes a gente vê vídeos postados que as guerras é um indício de que o fim do mundo está acontecendo, de que está chegando. Mas se você olhar para a história, queridos, Gengis Khan, ele matou nada mais, nada menos que 40 milhões de pessoas nas suas incursões bélicas, nas suas guerras. Hitler, estima-se que ele matou 20 milhões de pessoas fora dos judeus, 6 milhões. Stalin, 20 milhões de pessoas. Então esses governantes ceifaram muitas vidas, destruíram muitas vidas, mataram muitas pessoas. Fora outros que a gente não conhece, aquele pessoal que chegou da Espanha aqui no continente sul-americano,
destruiu aquelas comunidades incas, astecas, maias, milhares de pessoas. Nem por isso o mundo acabou e nem por isso Jesus voltou. Então, queridos, às vezes a gente vê essas palavras, esses textos que vêm para nos impor medo. E a palavra muito interessante, ela fala também lá em Jeremias 23, 27 e 32. 23, o 27 e o 32. Ele fala que esses profetas, esses arautos do caos, esses profetas que profetizavam mentira, eles vinham profetizar para fazer o povo esquecer Deus. Ou então eles vinham contando sonhos, profetizando, para fazer com que o povo errasse e saísse do caminho de Deus. E era exatamente contra isso que Deus chamou o profeta Jeremias, para pregar contra esses profetas mentirosos, enganadores. Não estou dizendo com isso que dentre essas pessoas, dentre esses documentos que a gente vê, que a gente ouve, que a gente recebe, não tem alguma coisa boa. É lógico que tem. Mas na maioria são simplesmente atos para fazer você ficar doido, ficar maluco. Daqui a pouco tem gente abandonando Deus porque as coisas estão acontecendo, os dias estão terminando, são findos. Assim como uma época quando profetizaram, vocês lembram, são jovens aqui, mas lembram do ano 2000 que o mundo acabaria. Muitas pessoas fizeram um bunker ao redor do mundo, estocaram alimentos em todos os países, porque o mundo estava acabando. E nós passamos por lá. Eu creio que todos vocês que estão aqui nasceram antes de 2000, certo? Passamos por 2000. Depois vem outra profecia em 2012. Acabaria, seria destruído. E nós estamos aqui. Não morremos. Estamos para contar a história. Então, em todas as épocas a gente viu essas coisas acontecendo. Interessante isso, queridos. Mas a gente, olhando para tudo isso, a gente vai avaliar. A gente vê, 1 Coríntios 14 fala sobre as profecias. E que a gente tem que julgar essas profecias. De fato, a gente não tem que receber, nos alimentar disso, né, colocar isso no nosso coração, na nossa mente, como se fosse uma verdade. A gente não tem que repicar isso, nós temos que julgar. Ver qual é a fonte, ver qual é a seriedade de tudo isso. Só para a gente entender um pouco desses profetas, eu relacionei aqui algumas características desses profetas. Primeira coisa, o profeta ele não foi convidado a partir de Jeremias, nesse texto que nós lemos, acabamos de ler. Deus não convidou Jeremias para ser um profeta. Deus, ele não convidou Jeremias para ser um profeta. Deus, ele deu a vida com a expressa finalidade de fazer Jeremias um profeta. Ok? Então, assim, não se institui profeta, não se faz profeta, não se denomina profeta. Eu não posso dizer para vocês que eu me tornei um profeta. Alguém não pode dizer para vocês que se tornou um profeta e sair profetizando. Deus não chama ninguém para ser profeta, ele escolheu. Palavra é clara, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, ou seja, antes que você nascesse, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. A expressa finalidade desse profeta, Deus faz isso com a expressa finalidade de fazer com que ele se torne. Já é conhecido. E se você disser assim, pastor, mas só aconteceu com Jeremias, todos eles. Moisés foi desse jeito, Samuel, Isaías, Eliseu, Ezequiel, João Batista e, por fim, Saulo de Tarso. É interessante Saulo de Tarso que enquanto ele perseguia a igreja, ele não tinha esse entendimento de que ele realmente havia sido chamado. Gálatas 1:15, 16, ele fala assim que Deus escolheu ele, antes de ele começar realmente o seu ministério.
Então, é comum para esses homens que eu mencionei, realmente o chamado de Deus antes. Eles não nasceram para ser, eles foram constituídos, eles foram consagrados, eles nasceram. Deus fez com que eles realmente fossem gerados para essa finalidade. Então, quando você vê alguém se denominando profeta, se autodenominando profeta, fica atento para isso. Fica atento para isso. Um outro fator interessante sobre a característica de um profeta: anunciar a mensagem de Deus para um povo que não quer ouvir. Normalmente um profeta ele não vai chegar para um povo que está abraçado com ele, aliançado com ele, andando com ele para profetizar algo para ele. É um povo que não está querendo ouvir. Um povo que está afastado. Um povo que realmente está totalmente alienado, que não vai querer ouvir. Pelo contrário, vai querer colocar ele num cepo, vai querer matar, vai querer fazer qualquer coisa, afastar ele de lá. Né? Um outro fator interessante para você avaliar um profeta: sofrimentos, humilhações, perseguições, angústia, dores no corpo. A gente vai ver alguns textos aqui de Jeremias que ele fala assim que ele ficava angustiado. Ele sofria dores no corpo, na alma. Estava pregando para os seus compatriotas. Ele sabia do que ia acontecer daqui a uns dias. Ele sabia que aquele povo seria levado cativo. Ele sabia que eles sofreriam. Como você vai fazer isso para uma pessoa que é seu compatriota, que é praticamente sua família, seu irmão? Mas é um ministério profético. Impotência total diante do caos estabelecido pela desobediência. E uma das coisas que a gente vê muito nesse ato, quando Deus chama esse profeta, é exatamente a infidelidade, é a rebeldia, é o ceticismo, é a incredulidade do povo em relação a Deus. Vamos ficar atentos para isso. Eu quero que você abra comigo Jeremias capítulo 15. Capítulo 15, 17 e 21. A palavra do Senhor diz assim, Jeremias 15, 17 e 21. Nunca me ausentei, nunca me assentei na roda dos que se alegram e nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos e livrar-te-ei das garras dos violentos. Uma coisa que Deus promete para esses profetas, que são constituídos, que são consagrados por Ele, é proteção, livramento. E a gente vê isso lá no capítulo 20. Esses textos são chamados de confissões de Jeremias. Profeta realmente colocando diante do Senhor as suas lamúrias. E isso é uma coisa muito interessante na vida de um profeta. Reconhecer a sua fragilidade, reconhecer o seu sofrimento, reconhecer a sua angústia, reconhecer a sua dor, sabendo que o que ele está falando está trazendo realmente transtorno, está trazendo confusão. Muitas vezes ele quer parar com aquilo, não aguenta mais. Capítulo 20, versículos 7 a 9 diz o seguinte: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência.
e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente. Diga comigo, fogo ardente. A palavra de Deus fala que mesmo diante dessas circunstâncias, mesmo diante dessas perseguições, mesmo diante desse opróbrio de vergonha, o profeta ele sente algo dentro dele, grandioso, que vai continuar, que vai impulsionar a continuar falando da palavra do Senhor. Se torna realmente um pregoeiro. E isso é uma coisa muito interessante. Um profeta não fala dele, ele fala de Deus, fala daquele que o chamou, que o enviou. Ele não tem nada dele, ele tem daquela pessoa que o comissionou. Deus, é um pregoeiro de Deus, fala a palavra de Deus. Quando você vir alguém falando dele, falando a sua palavra e não a palavra de Deus, fica esperto. Fica esperto. E ele finaliza o texto dizendo o seguinte, 9, encerrado nos meus ossos, esse fogo ardente encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Vou continuar. Apesar de todas as dificuldades, apesar das circunstâncias, eu vou continuar. Mas é interessante, queridos, que o ministério profético ele não se limita simplesmente a arrancar lá no capítulo 1, versículo 10 de Jeremias. Ele diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia aí, ele diz o seguinte, olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares e também para edificar e plantar. Não se limita simplesmente esse ministério em arrancar, derribar, destruir, arruinar, mas sobretudo edificar e plantar. Um texto muito interessante no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 33, ele diz que o Senhor firmaria uma nova aliança com esse povo. Isso foi reivindicado por Jesus. Isso é uma bênção para a sua vida, para a minha vida. Ele não mais trataria a carne, mas ele trataria o coração. Ele faria uma nova aliança com esse povo, uma aliança que eles não conseguiram cumprir. E dar resposta. Mas não dependeria mais deles. Mais tarde, Jesus, lá no capítulo 26 de Mateus 27, Marcos, Lucas, falando sobre a ceia, ele está também reivindicando essa nova aliança, trazendo uma nova esperança, trazendo realmente uma libertação, trazendo cura, trazendo arrependimento, trazendo santificação para esse povo que ele havia conquistado agora. É tempo de edificar e tempo de plantar. É tempo de você ter misericórdia, é tempo de você ter compaixão. Foi essa grande mensagem de Jesus naqueles tempos. Compaixão, misericórdia, arrependimento, santificação. Jesus trouxe uma nova mensagem diferente daqueles profetas do Antigo Testamento, baseado nesse texto. Também fala Deuteronômio lá no final do capítulo, dizendo que Deus não mais trataria no coração, não mais trataria na carne deles, mas trataria realmente no coração. Era uma ação que não dependia das pessoas, não depende de nós, queridos. A única coisa que depende da gente é crer, é se aliançar com o Senhor, é querer realmente andar nos caminhos do Senhor. As outras coisas Ele já fez, aleluia. E fazer dessa nova geração, povo seu, conquistado, né, um participante dessa natureza divina do Senhor. Hoje você pode estar muito tranquilo que você, rendido aos pés do Senhor, é uma nova criatura, uma nova criação. A palavra também reivindica, lá no Apocalipse, se você vê, 22:11, confira mais tarde, a gente não vai ler, mas ele fala que o injusto continue sendo injusto, o impuro continue sendo impuro, mas o justo continue sendo justo e o santo se santificando cada vez mais. Essa é a mensagem. Ao invés de a gente estar falando realmente do final dos tempos, não é a minha praia esse negócio, com certeza.
Mas ao invés de estar falando sobre escatologia, sobre os tempos do fim, sobre as pragas que vêm, diga para essa pessoa se arrepender. Essa era a mensagem dos profetas. Diga para essa pessoa se santificar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga para essa pessoa ter um coração puro, um coração limpo, porque senão ela não verá a Deus. Se você pregar o final dos tempos, ela não vai se arrepender. Ela vai se assustar, vai ficar amedrontada. Ou vai se irar contra você, vai se irar contra Deus, vai achar que Ele é injusto. Mas pregue arrependimento. Pregue santificação. A tempo e fora de tempo. Em todas as oportunidades que você tiver, pregue arrependimento. Essa é a grande mensagem do Novo Testamento, o arrependimento. Jesus, quando veio, Ele veio trazendo essa mensagem. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Os irmãos lembram? Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus, arrependam. A mensagem de João Batista, o último profeta, foi a mesma. Arrependimento. O que eu tenho que fazer? Arrependas. Eu tenho 2 túnicas, o que eu faço? Dê uma. Se contente com o seu soldo. Não seja injusto. Porque esse novo tempo, queridos, é um tempo diferente. Não é como aquele lá do passado. Mas voltando a Jeremias 1:5. A palavra fala que Deus, Ele formou. E o texto formou é fazer dele um arauto. Antes que eu te formasse. Fazer dele um arauto, fazer dele um profeta, um pregoeiro da sua palavra. Você pode estar imaginando assim, mas pastor, eu não estou nessa condição de profeta, profetizo. Olha, Deus te conquistou para isso. Deus te escolheu para isso. Deus te elegeu para isso. Por onde você passar, da forma que Ele colocou no seu coração. Pastor, eu nunca dei uma palavra para ninguém, nunca preguei para ninguém. Mas se você sabe cantar, cante, Fernanda. Se você sabe tocar, Tiago Macedo, toque. Não fale nada, toque. Queridos, vocês não sabem o poder que vocês têm nas mãos. Vocês não têm ideia do poder que vocês têm nas mãos e nas vozes. Se você não sabe tocar nem cantar, mas você sabe manusear o equipamento, manuseie. Algumas pessoas ao redor do mundo estão se beneficiando do que vocês estão fazendo. Profeta de Deus, profetiza de Deus. Nesse exato momento, Suíça está vendo o que vocês estão fazendo. Estados Unidos, Japão, Portugal, Brasil, Manaus, Boa Vista, algumas cidades vizinhas nossas aqui. Profeta de Deus, profecia de Deus. E o texto continua dizendo, eu te conheci, antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci. Salmo 139 diz que eles nos viam uma substância ainda informe. E os nossos dias foram escritos e todos bem contados. Olha que maravilha, olha que coisa tremenda. Pará, Belém, Santarém, tem uns amigos de Santarém que costumam entrar no site da igreja. Os familiares da Fernanda. É interessante, queridos. Te conheci para dar discernimento, para eleger essa pessoa e para dar discernimento para esse profeta que Deus constituiu. E o texto continua dizendo, eu te consagrei, eu te separei, eu te santifiquei, eu te predestinei, te coloquei à parte para que você cumprisse a minha missão. Qual missão, pastor? Você ir pelo mundo pregando, eu sou um missionário pregando, faça aquilo que Deus te constituiu a fazer. Onde você está? Transforme vidas, mude a história de pessoas. Faça alguma coisa para que essa pessoa realmente tenha algo de diferente na sua vida, na sua caminhada.
E o texto diz assim, olha, eu te constituí, te consagrei, te constituí. A palavra constituir, ela significa eleição, nesse contexto, eleição e predestinação. Para esse objetivo. Eleição e predestinação nos impõem uma missão e uma séria responsabilidade de formar uma comunidade fraternal baseada na justiça de Deus. Deixa eu te repetir. Eleição e predestinação. Deus constituiu o profeta. E essa eleição e predestinação impõem uma missão e uma séria responsabilidade de formar uma comunidade fraternal fundada na justiça de Deus. Não na minha, não na sua, não na justiça, no entendimento da comunidade Batista da Paz ou qualquer outra igreja que você conheça, mas na de Deus. Ele te constituiu para isso, te chamou para isso. Aleluia. A palavra diz que Deus, Ele já nos conhecia antes de a gente nascer. E eu quero te falar uma coisa para vocês que estão aqui, para mim, para os irmãos que estão nos ouvindo, você não é um acidente. Você não é um acidente. Você que está me ouvindo nesse dia, não é um acidente. Você não nasceu por acaso. Jeremias não foi um acidente, Moisés não foi um acidente. Eliseu, Elias não foi um acidente. Paulo não foi um acidente. Paulo, quando descobriu isso mais tarde, que ele não foi um acidente, que ele não nasceu por acaso, que ele nasceu para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, mudou sua história. Às vezes você imagina, por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Por que Deus me deu a vida? Você não nasceu por acidente, queridos. A gente vê no texto, claro, seu nascimento foi decretado por Deus, antes que eu te formasse. Seu nascimento foi decretado por Deus. Você não nasceu por acaso. Foi decretado por Deus para que você fizesse a sua vontade. Não foi simplesmente para você nascer, como diz um cantor, sentar numa cadeira, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não. Ele te constituiu para uma missão específica. Talvez você não tenha ideia disso. Mas hoje você pode ir aos pés do Senhor. Acabou o culto, eu vou me ajoelhar na minha casa, né? Vou para o meu quarto sozinho lá, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Pai, o que o Senhor tem para mim? Onde o Senhor quer me levar? Que vida o Senhor quer que eu edifique? A começar da minha. Que família o Senhor quer que eu mude a história? Aonde o Senhor quer me levar? E nós vemos alguns irmãos que realmente entenderam esse chamado. E eles saem pelo mundo anunciando aquilo que Deus realmente comissionou eles a fazer. E a gente imagina, queridos, que Deus ele não está muito ligado nessas coisas, mas a nossa história realmente já foi escrita toda bem contada, não há dúvida nisso. Nos conheceu uma substância ainda informe, antes que se formasse osso, carne, tendão, sistemas, neurônio, essas coisas todas, Deus já nos conhecia. Sabia realmente como nós seríamos, onde nós estaríamos, que dia nós estaríamos nesse lugar. Deus já preparou para nós tudo. Talvez a gente não atente muito para isso. Deus te conheceu primeiro, te conheci uma substância ainda informe, eu te formei no ventre materno. Deus te conheceu primeiro para que você coloque Deus em primeiro lugar em tudo aquilo que você fizer.
Deus te conheceu primeiro, você não é um acidente, você não nasceu por acaso. Você foi escolhido por Deus, por um decreto divino, para que você coloque Ele em primeiro lugar em tudo que você fizer. Você que está na sua casa, ouvindo essa palavra, pensa nisso. Se você se considerou uma pessoa desconectada até hoje, se você acha que não tem nenhuma coisa a fazer no reino, está na igreja simplesmente por estar, para assistir os cultos, para ouvir um bom louvor, olha, queridos, vá mais além, vá mais à frente, não fique simplesmente nisso. Deus quer muito mais para você do que simplesmente você assistir os cultos, do que simplesmente você falar que pertence a uma igreja, seja essa, seja qual for. Deus, Ele tem muito mais para nós. Amém? Deus abençoe você. Continue manifestando a graça de Deus por onde você passar. Continue falando das boas novas do Senhor por onde você passar. E não fique atribulado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, com aquilo que você lê, mas vá para a palavra, vá para os pés do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.